Pessoal, olha só, sejam muito bem-vindos a mais um plantão informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula e o que temos aqui hoje é simplesmente de cair o queixo, a cobertura completa de um acidente chocante envolvendo aí o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e agora mais uma revelação bombástica veio à tona. O próprio médico de Lula revelou algo a respeito da saúde do presidente, do que ele estava fazendo no banheiro no exato momento em que sofreu aquela queda trágica e que resultou em ferimentos graves na cabeça. Isso mesmo, pessoal, o médico expôs tudo e eu vou trazer aqui para vocês, tá? Além disso, uma outra bomba acaba de explodir. Traremos aqui para vocês o senador que veio a público e detonou o STF, expondo aí informações gravíssimas, uma denúncia muito grave, gente, acaba de acontecer e vai deixar todo mundo de queixo caído. Estamos falando aí de chumbo grosso e eu vou trazer toda a verdade por trás dessa revelação urgente. Também, infelizmente, temos morte confirmada em um acidente que foi fatal. Eu vou te contar todos os detalhes desse caso trágico que acaba de ser confirmado, então prepare-se aí porque o vídeo de hoje, gente, tá tenso, recheado de informações importantes, impactantes e claro, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Bem-vindo, bem-vinda, é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Vamos começar já com a primeira informação aqui, ó, que eu vou mostrar do Rogério Marinho, que apresentou aqui uma denúncia grave. Olha só o vídeo, deixa eu aumentar aqui para vocês o som, para vocês verem aqui junto comigo. Para que seja apurada de forma criteriosa a conduta do delegado da Polícia Federal, o senhor Fábio Alvarez Chor. Nós fomos surpreendidos com a notícia de que o eminente deputado Marcel Van Harter estava sendo objeto de um inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal, provocado pela Polícia Federal, que por sua vez internamente foi provocada pelo senhor Fábio, delegado de polícia, por palavras que Marcel Van Harter proferiu na tribuna da Câmara, onde ele questiona o documento que embasou a prisão de Felipe Martins, que foi produzido por esse delegado, que encontrou, nas palavras dele, indícios de que o senhor Felipe Martins haveria viajado para os Estados Unidos. Isso ensejaria a possibilidade de fuga no inquérito em que ele fazia parte. Ora, em função da informação deste delegado, uma informação falsa, o senhor Felipe Martins passou quase 6 meses preso. Virou um padrão o Supremo Tribunal Federal achar que a inviolabilidade do mandato é relativa. Aquele que deu causa a essa agressão ao que tem de mais sagrado no cidadão, que é a perda da liberdade por um motivo falso, este sim deveria estar sendo investigado. Então, para repor a ordem natural das coisas, colocar os pingos nos is, acreditando na justiça, nós estamos fazendo esse requerimento de investigação para que se apure esse possível ilícito feito pelo delegado Fábio Alvarez Chor, da Polícia Federal, e não para calar um parlamentar no livre exercício do seu mandato. Bom, pessoal, vocês viram aí no vídeo, eu acabei de trazer, né, esse desdobramento estarrecedor que abala os pilares da democracia brasileira, que surge com essa denúncia gravíssima, que não pode passar despercebida. Foi apresentado, então, essa representação à Procuradoria-Geral da República, exigindo a investigação imediata da conduta aí do delegado da Polícia Federal, cuja atuação levanta suspeitas sombrias. Trata-se da figura central responsável pelo relatório que resultou na prisão de Felipe Martins, e agora fortíssimas evidências indicam que tudo pode ter sido baseado numa alegação falsa. Estamos diante de uma trama possível que pode configurar no mínimo uma infração disciplinar e, no pior dos cenários, um crime doloso de gravidade extrema. Diversas matérias jornalísticas já trouxeram à tona acusações de irregularidades, mas a pergunta que não quer calar é: até quando a verdade será abafada, né? Como se não bastasse, o STF instaurou uma investigação contra o deputado Marcel Van Hatten, ignorando flagrantemente a inviolabilidade do mandato parlamentar. Trata-se de um ataque direto à essência da democracia, pois o deputado apenas cumpriu o seu dever, denunciou na tribuna da Câmara uma situação extremamente preocupante praticada por uma autoridade pública do Poder Executivo Federal
E esse é o momento de agir, gente. A liberdade dos representantes do povo está em jogo e com ela a verdade. A quem interessa calar aqueles que se levantam contra o abuso de poder? Responde aí pra mim, porque queremos transparência e justiça. Você também? Responde aí. Enquanto isso, olha só o que acontece, né? Vou mostrar aqui pra vocês na tela também rapidinho. STF nega pedido de Bolsonaro para retomar contato com investigados por suspeita, por suposta tentativa de golpe. Então a gente vê aqui mais um cenário crítico do STF e mais um capítulo de uma série de decisões polêmicas. O Supremo Tribunal Federal, como vocês viram, negou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para retomar contato com pessoas investigadas no caso da suposta tentativa de golpe. A decisão, além de questionável, levanta sérias preocupações sobre o papel do STF na condução da justiça e, mais grave ainda, sobre a sua imparcialidade. Estamos diante de uma situação alarmante. O STF parece agir como um agente de perseguição política, direcionando suas decisões para minar a posição de um ex-chefe de Estado que representa milhões de brasileiros. O que deveria ser uma instância de defesa da Constituição agora é visto como um tribunal que usa o poder judiciário para sufocar adversários políticos. Onde está o equilíbrio dos poderes que tanto pregam, né? Eu queria muito saber. Enquanto isso, gente, mais uma notícia bombástica que saiu aqui e a casa caiu para o Lula. A casa está caindo para o governo da esquerda. Olha só, novo auxílio gás de Lula é convite à fraude, diz o Estadão. Vamos entender essa matéria? Olha só, avaliações técnicas revelam que novo modelo de benefício pode ter risco flagrante de irregularidade nas contas públicas. Antes do governo Luiz Inácio Lula da Silva enviar ao Congresso o projeto com o novo desenho do auxílio gás, com a meta de quadruplicar o benefício dos atuais 3,4 bilhões para 13,6 bilhões no ano eleitoral 2026, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional advertiu que a fórmula usada para suprimir essas despesas no cálculo fiscal poderia torná-las irregulares e lesivas ao patrimônio público. A área técnica do Ministério da Fazenda também fez ressalvas ao modelo diante do potencial de incentivo a fraudes. Por fim, a consultoria de orçamentos da Câmara alertou para a violação constitucional que representa o pagamento de despesas à margem do processo orçamentário, e é o que destaca o jornal Estado de São Paulo em um editorial que foi feito nessa segunda-feira. Então, com tantos e tão explícitos avisos revelados pelo Estadão com dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, é lícito questionar por que, afinal, o governo ignorou tudo isso e enviou o projeto ao Congresso para votação em regime de urgência, diz a publicação. Abre aspas. Vou abrir aqui a tela para vocês enxergarem junto comigo e conseguirem ler junto comigo. Olha só, ante a repercussão negativa, o regime de urgência foi retirado, mas o problema continua, afirma o Estadão. Abre aspas novamente. Na ausência de qualquer lógica, ainda mais por estar tão fresca na memória nacional, a contabilidade criativa do governo Dilma Rousseff, que levou ao impeachment da petista, resta concluir que, como na fábula do escorpião e do sapo, em que o primeiro mata e o segundo porque esta é, afinal, sua natureza, o lulopetismo simplesmente não consegue ser responsável. Fecha aspas. Gente, vocês percebem a gravidade disso? Foi protocolado, inclusive, por deputados, né, no STF, um pedido de investigação sobre o crime de responsabilidade, porque esse novo auxílio gás do presidente Lula está sendo amplamente criticado. Segundo o Estadão, é nada menos que um convite escancarado à fraude, e a medida que teoricamente deveria ajudar a população mais carente com o subsídio do gás de cozinha, levanta uma série de preocupações. Estará o governo realmente preocupado com o povo ou estamos diante de mais uma jogada populista de alto risco? Sob a fachada de um auxílio social, o programa apresenta falhas gritantes em sua estrutura e fiscalização, deixando brechas que podem ser amplamente exploradas para fins ilícitos. O histórico de gestos anteriores de Lula já demonstrou como políticas mal planejadas e com baixa supervisão se transformam em rampas para o desvio do dinheiro público e irregularidades. Então é evidente que o subsídio ao gás é uma necessidade, sim, para milhões de famílias brasileiras, mas a maneira como essa política está sendo inovada cria um terreno fértil para fraudes em massa, favorecendo aqueles que buscam tirar vantagem do sistema, enquanto o verdadeiro beneficiário sofre com a inflação e a alta dos preços. Então, populismo disfarçado de política social não é solução, gente, é uma armadilha. E se o governo Lula continuar a agir dessa forma irresponsável, talvez
parecido aí com a Dilma, o problema lá que teve o impeachment de Dilma, possa se repetir com o governo atual. Porque pode ser considerado uma pedalada fiscal. Já tem o pé de meia que também não estava no orçamento e o governo estava pagando. Como que paga algo que não está no orçamento? Então, para vocês verem que o cerco tá fechando aí para o Lula, né? E tem mais, gente, tem mais. Não acabou ainda não, eu disse que tem bastante notícia. Olha só, uma outra notícia que mostra a esquerda só afundando. Paraná Pesquisa, Nunes tem 51,7% de intenção de votos e Boulos 39%. Isso no segundo turno em São Paulo. Então aqui o jornal mostrou que o deputado do PSOL é o candidato mais rejeitado pelos eleitores paulistanos. Então a diferença tá gritante dos pontos percentuais da pesquisa. Não tem nem como disfarçar, né, gente? E é todas as notícias saindo, todas as pesquisas, o Boulos e o Nunes estão com uma diferença gritante um do outro e o Boulos não teria chance se for olhar as pesquisas, tudo bem? Ainda falando sobre o governo Lula, aqui saiu no jornal G1 uma informação também aqui gravíssima, gente. Eu já volto a falar do Lula, mas é confirmando a morte de 9 pessoas em um acidente terrível. O único sobrevivente de van em acidente com 9 mortes na BR-376 deixou o hospital em Santa Catarina. Então, um adolescente de 17 anos integrava a equipe de remo de Pelotas do Rio Grande do Sul. 7 atletas, treinador e motorista do veículo dos atletas morreram. O motorista do caminhão ficou ferido, também teve alta, os ferimentos foram leves e esse jovem sobreviveu. Foi muito triste, gente. Esse acidente ocorreu após uma carreta tombar sobre a van dos atletas na BR-376 no Paraná. Foi liberado do Hospital Municipal São José de Joinville, Santa Catarina, na noite de ontem e o acidente aconteceu no domingo, quando 9 pessoas morreram. Então, muito triste os sentimentos aí para essas famílias, né? Porque essa dor só Deus pode dar o consolo necessário. E agora, voltando aqui ao tema de política, já que a gente está falando de acidente, o Lula chama o acidente doméstico que ele teve de grave e diz precisar de 3 a 4 dias para saber o estrago da batida. Enquanto isso, o médico de Lula, olha só, tá aqui, médico de Lula, botou a boca no trambolho. Ele detalhou o acidente no México, segundo o jornal G1, e disse que foi o seguinte: o que aconteceu? O Lula foi sentar no banco, o banco veio para trás e ele bateu a cabeça aí, a nuca, né? Ele bateu com a nuca. Então, o responsável pela saúde do presidente é o Roberto Calil Filho. Ele é um médico há mais de 30 anos do presidente Lula. E isso levantou muitas suspeitas. Ele detalhou como que foi o acidente. Aqui ainda diz, segundo o boletim médico divulgado, Lula deu entrada no hospital sírio-libanês da capital com ferimento corto contuso em região occipital, ou seja, um corte na região da nuca. Ele tomou 5 pontos. Calil cuida da saúde de Lula há 30 anos e afirmou que serão precisas algumas precauções por conta do episódio, como evitar viagens de longa duração. E Lula levou 5 pontos no ferimento e Lula tinha viagem à Rússia para a reunião dos BRICS, grupo que reúne países emergentes. Participação presencial foi cancelada na tarde do domingo e o petista fará um discurso por vídeo. Então, esses foram os últimos acontecimentos, gente. Assim que tiver mais novidade, eu volto para trazer para vocês. Então, continue atentos e acompanhando o canal e me falem aí o que vocês acham de tudo isso. Um beijo grande, fiquem com Deus, até mais.